Boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 digital e 96 analógico. Esta noite eu estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu estou completando o programa de número 100. Isso tem um significado muito importante, trazer um programa até o número 100. E isso realmente me faz lembrar o meu primeiro programa, quando assumi um compromisso com você em trazer aqui convidados competentes, convidados muito especiais, que pudessem estar aí com você na sua casa, fazer um programa de entretenimento de uma forma inteligente, levando informação a você e toda a sua família. Porque eu só creio que realmente, eu creio que fazer uma televisão hoje, ela deve ser feita desta forma, conversar de uma forma direta, objetiva, trazer um assunto em pauta que sempre possa enriquecer a família brasileira. Então, eu fico muito feliz, hoje completo o programa de número 100 na Rede Eco TV. Assim, quero agradecer à Rede Eco TV, a minha emissora mãe, que me recebeu com muito carinho desde o primeiro programa. Quero parabenizar toda a direção da Rede Eco TV. Hoje o Clóvis, que está aqui na direção, de forma competente, apoiando não só a mim, mas todos os apresentadores e todos aqueles que passam por aqui com os seus programas. E isso me deixa muito feliz. Então, ao meu diretor Clóvis, a toda a direção, aos proprietários da Rede Eco TV, todo o meu carinho especial. A minha produção, a Lídia, ao Elton, ao Wagner, enfim, a todos os que trabalham aqui na Rede Eco TV, que têm colaborado para fazer realmente uma televisão de forma diferenciada. Então, a você agora, com muito carinho, parabenizo você por estar comigo neste programa de número 100, por estar comigo há 2 anos, para se ter uma ideia. Isso tem um significado muito importante. E antes de falar do meu convidado, como sempre faço, quero mandar um grande abraço ao Wagner do Regran, grande amigo. Aliás, o Regran comemorou 18 anos na semana passada. Estive numa festa maravilhosa. Ao Wagner, ao Roberto, enfim, a todos os diretores, a Selene, a todos os diretores do Regran, que realmente têm feito esta instituição de uma forma diferenciada. Aos ex-presidentes que estavam nessa festa, ao Toninho, Antônio Gonzalez, a sua esposa, enfim, a todos que realmente estiveram lá. Um grande abraço para vocês, meus grandes amigos que estão aí me assistindo também. Um abraço ao Marcelo Alonso, da Odonto Company. Ele é da cidade de Diadema. A Odonto Company é uma grande empresa que traz paixão pelo seu sorriso. Hoje a saúde bucal é muito importante. Então você que é aqui da região do Grande ABC e você precisa fazer um tratamento bucal, procure a Odonto Company. Lá na cidade de Diadema, no centro da cidade de Diadema, você vai ser muito bem atendido. Então, um forte abraço a todos vocês, profissionais sérios e competentes. E agora, nesse programa de número 100, eu vou falar a respeito de economia. Eu vou entrevistar um grande economista. Para se ter uma ideia, hoje o programa é a Economia do Cidadão Brasileiro. Vamos falar um pouco o que você vai fazer com o seu 13º, o que você fez com o seu 13º do ano passado. Vamos falar um pouco da poupança, como é que anda a poupança, se compensa deixar esse dinheiro na poupança no final do ano ou pagar suas dívidas, associar isso, somar ao seu 13º, vamos falar de uma série de coisas. Vamos falar um pouco do carro financiado, esse carnezão de 60 parcelas até 80. Será que isso afeta a economia? De que forma? Mas para bater esse papo comigo e para conversar comigo, está aqui o professor Ramon Barazal Alvarez. Ele é economista, consultor, comentarista econômico. Vou recebê-lo agora, aliás, nós vamos recebê-lo nesse programa de número 100. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Professor, obrigado pela sua presença. Boa noite, Cristiano, boa noite a todos. Bom, primeiro é um prazer a gente estar aqui junto a você nessa noite especial, porque nós estamos no 100º programa e, para mim, pessoalmente é uma honra poder fazer parte desse programa, especialmente, como eu disse, na noite de hoje. Estou à sua disposição e dos amigos de casa também para que a gente possa conversar um pouquinho sobre economia. Eu que
agradeço o convite, sei da sua agenda, que realmente tem muitos afazeres, então o meu programa desde já e toda a produção agradece. Mas, professor, vamos falar um pouco. Na minha chamada, eu fiz uma observação, é óbvio que não vai ser a tônica da entrevista, do meu programa, nós vamos falar de uma economia como um todo, mas eu falava a respeito, vamos começar um pouco a falar do 13º. Se nós pegarmos o ano de 2012, nós tivemos 32%, exatamente, né, economista gosta dos números, 0,6, né? Que realmente pretendia usar o 13º para quitar as dívidas, e conseguiram. Já este ano, já caiu isso, 24,5%, um menor resultado. Que leitura nós podemos esperar disso? Isso é bom para a economia, de um modo geral, e de forma significativa, individualmente, para o cidadão? Como que se vê isso, professor? Bom, toda vez que a gente vê as pessoas... enfim, se preocupando em pagar dívidas, em saldar os seus compromissos, isso é sempre muito importante, né? Especialmente nessa época de final de ano, uma vez que a gente sabe que essa é a época onde as pessoas se confundem um pouco com as suas contas, por causa da época natalina, dos presentes, e principalmente pelo que vem aí pela frente no mês de janeiro, com os tributos a serem pagos. Então, quando a gente percebe que isso está acontecendo, quer dizer, há uma redução em matéria de pessoas preocupadas com liquidar suas dívidas, talvez isso sinalize, Cristiano, um aumento daquele número de pessoas que buscou renegociar suas dívidas junto aos seus credores, por exemplo, as lojas e os bancos. E isso, até certo ponto, é um bom sinal. Agora, de qualquer forma, a gente sempre tem que alertar as pessoas de que a geração de dívidas, ela é preocupante porque ela vai se somando. E às vezes a pessoa que gera a dívida esquece que a dívida depois não é simplesmente dele, mas é também da família dele, porque você acaba envolvendo todo mundo. Então, exemplo, um cidadão vai a uma loja e diz, bom, eu vou comprar esse produto, e compra, gerou a dívida, e depois não consegue pagar essa dívida, isso acaba tendo reflexos importantes no seio da família e, portanto, isso preocupa a todo mundo. Não é uma coisa tão simples como a gente possa imaginar à primeira vista de que a dívida pode ser resolvida ali adiante. Portanto, todo cuidado nesse sentido é recomendado. Nós vamos falar de uma questão que o senhor falou a respeito desse cuidado, e isso já aconteceu, e vamos falar de quitar essas dívidas. Nós estamos no campo de usar esse 13º. Então, a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: foi feito aí um grande movimento das empresas, instituições financeiras, para se pagar as dívidas, limpar o nome do Serasa, que nós sabemos. E aí, foi feito um grande feirão. O que eu te pergunto é o seguinte: se agora foi possível pagar essas dívidas com retirada desses juros, a pergunta que eu te faço: o nosso juros é muito alto, né? Porque se você fez uma dívida num valor, de um paradigma, de um valor X, e hoje essa mesma empresa, numa economia, digamos, até equilibrada em tese, né? Não estamos num período de uma inflação do passado, que nós vamos falar um pouco sobre isso, e hoje é possível quitar essa dívida. Como é que você vê esse aspecto dos juros altos no nosso Brasil, professor? Bom, aí as explicações são outras, porque, na verdade, a taxa de juros, ela sobe ou desce em função de outras variáveis que não necessariamente quantas pessoas têm de dívida e tal. E o que acaba influenciando muito, no caso brasileiro, para que a taxa de juros, a chamada taxa Selic, né? Selic, que suba ou desça, e agora recentemente aumentou, é exatamente a dívida pública governamental, aquilo que os economistas chamam de política fiscal. Quanto que o governo gasta, quanto que o governo arrecada. E isso faz com que a taxa de juros, no caso brasileiro, acabe subindo. Não é à toa, não é por pouca coisa que nós temos a maior taxa de juros real do mundo, em torno de 4,2%, 4,3%, o que é um número assustador. Basta você comparar, por exemplo, com países europeus, e você vai ter números de taxa de juros anualizada em torno de 0,1, 0,2 ou 0,0, dependendo da economia, dependendo do país. A nossa é de 4,2, 4,3, o que é um número absurdamente alto. Pode parecer pequeno, porque nós brasileiros olhamos para esses números de uma forma um pouco diferente, em função da inflação que a gente viveu aqui há alguns anos atrás. Mas, enfim, o que acaba influindo nisso, repito, é
a política fiscal governamental, as despesas públicas, as despesas governamentais que, independentemente do governo, continuam gerando muitos problemas para nós todos, para nós, que eu digo, cidadão comum. Sim. E isso vem se arrastando há décadas, não é esse governo, o governo passado, não, mas isso vem se arrastando há muito, muito tempo. Quer dizer, o Brasil ainda a economia brasileira sofre por isso. O Brasil ainda é um país que gasta muito mais do que arrecada e aí as coisas se complicam. Então, pelo que eu entendi, até para que o telespectador possa ele se situar dentro desse ponto, a diminuição dos juros hoje, que está astronômica, aquilo que você já explicou isso, ela está atrelada a uma reforma tributária? Também, mas ela está atrelada nesse momento, principalmente como eu disse, ajuste fiscal. Ajuste fiscal, despesa pública. Se você me permite, é o seguinte, o raciocínio não é tão complicado assim. O governo gasta e arrecada. Quando ele gasta mais do que arrecada, fica uma dívida. Imagine a sua dívida pessoal. Você ganhou 1.000 e gastou 2.000, então gerou uma dívida aí. Quando o governo gera essa dívida, ele fica devendo, né, para alguém, o governo tem que pagar essa dívida. Hoje, amanhã, ano que vem, enfim, ele tem que pagar. E o governo tem 3 caminhos para pagar essa dívida. Um deles é aumentar os tributos, aumentar os impostos. Então o governo vai lá e começa a cobrar mais e mais impostos de empresas e pessoas. O outro caminho que o governo tem é a chamada emissão de moeda. Ele vai emitir moeda porque ele é a única entidade autorizada legalmente a fazer a emissão de moeda, né? Botar mais moeda em circulação. Eu não posso fazer isso nem você, porque senão a gente é considerado falsário e nós vamos presos. E por fim, o governo pode tomar empréstimos junto à comunidade. O governo faz o seguinte, ele vai junto à comunidade, empresas e pessoas, e diz assim, você me empresta dinheiro para que eu pague a minha dívida. E como é que as pessoas emprestam dinheiro para o governo para que o governo pague a sua dívida? Através de aplicações desses fundos que vão comprar títulos do governo. Então uma pessoa vai lá no seu banco e o gerente diz a ele, olha, tem aqui um fundo e tal, você compra títulos do governo e você vai ganhar algum dinheiro com isso. Nesse momento o que a pessoa está fazendo é emprestando dinheiro para o governo, para que ele, o governo, pague as suas dívidas. Agora, Cristiano, como é que você empresta dinheiro para alguém se esse alguém não te pagar uma boa taxa de juros? Você não empresta. Então, as pessoas, a comunidade, a sociedade diz assim para o governo, ok, eu vou te emprestar dinheiro, mas para isso você tem que me pagar uma boa taxa de juros, razão pela qual a taxa de juros sobe. Então, no nosso caso, veja que nós tivemos no ano passado uma queda na taxa de juros, na taxa Selic aí, que foi forçada, foi feita na canetada. A gente acreditou que isso poderia ser possível, o governo brasileiro acreditou que isso fosse possível e trouxe a taxa de juros para um pouco mais de 7%. Uhum. Mas muitos economistas já perceberam naquele momento que essa ideia era uma ideia falsa, mentirosa, que isso não se sustentaria ao longo do tempo, como de fato acabou acontecendo. Então nós tivemos agora esse último reajuste na taxa, levando novamente a taxa para casa de 10%. Portanto, a taxa de juros no Brasil está muito em função, repito, dessa dívida pública, que ou o governo, este ou qualquer governo, desse ou daquela cor partidária, não importa, ou o governo toma jeito e equaciona isso, ou então nós vamos continuar sofrendo esses percalços. Pelo que você está me falando, o governo ele faz o seu orçamento, né? Ele tem uma previsão orçamentária. Isso. Quando o governo faz o seu orçamento, o governo que eu digo, municipal, estadual e federal. Os 3 níveis. Quando o governo faz o orçamento, ele faz, por força de lei, exatamente o inverso do que faz um particular, uma pessoa, por exemplo. O que faz uma pessoa, um amigo de casa, com seu orçamento doméstico? Ele faz o seguinte, primeiro ele verifica quanto ele vai ganhar. Bom, nesse mês eu vou ganhar R$1.000, então eu posso gastar até R$1.000. Primeiro ele vê a receita, depois ele faz a despesa. Isso é o que nós, pessoas, fazemos, em empresas. O governo faz o inverso. O governo, quando constrói o seu orçamento, ele fixa as suas despesas. Nós vamos gastar isso para construir escola, estrada, hospital, etc. Uhum. E depois é que o governo vai orçar suas receitas e verificar de onde vem aquilo, de que tipo de tributo, que tipo de imposto e assim por diante. Portanto, é o inverso. Ora, quando essa matemática, vamos chamar assim, não é bem calculada, não é bem ajustada, isso acaba gerando dívida pública. É exatamente como fosse o caso de um particular. Perfeito. Em relação ao 13º, vamos falar do 13º, o caseiro do trabalhador, então ele teve uma folga maior no final do ano, e a pergunta seria, você já até falou, entre quitar dívidas e poupar, né? Eu acho que
Mas o que eu te pergunto, se ele usar o 13º para adiantar dívidas do próximo ano dele, no 2014. Saldar dívidas. Saldar dívidas. E naquela sobra ele economize durante os meses do próximo ano vindouro. Como é que você vê isso economicamente? Eu vejo bem, porque sempre que uma pessoa, uma família, enfim, conseguir realizar poupança, isso é bem-vindo para ele, em primeiro lugar, para sua família, e para a economia como um todo. Não há economia no mundo que se sustente sem gerar poupança interna, poupança própria. É muito importante. Nós, brasileiros, infelizmente, geramos pouca poupança, exatamente porque o nosso nível de renda é baixo, é pequeno. E mesmo para algumas pessoas que têm maior capacidade de poupança, às vezes é um pouco difícil porque as pessoas não têm exatamente aquilo que nós chamamos de cultura de poupança. Você está acostumado a fazer poupança, como é o caso comum, por exemplo, de europeus, né, que têm a cultura da poupança já enraizada. Portanto, eu vejo isso como boa notícia, na medida em que as pessoas comecem a controlar o seu orçamento doméstico com mais cuidado. Vale nesse sentido, Cristiano, se você me permite, dizer o seguinte para as pessoas de casa: quando você fizer o seu orçamento doméstico, o orçamento da sua família, reúna a família inteira em torno da mesa, isso inclui crianças. E discuta com a família como é que vai ser isso. Olha, pessoal, esse mês aqui nós vamos receber R$1.000 mais R$1.000. O papai trabalha, ganha 1.000, a mamãe trabalha, ganha 1.000. Total, 2.000. Então não vamos poder gastar dinheiro até no máximo de 2.000. Mas vamos incluir aí alguma coisa de poupança. Nós vamos separar um pouquinho para botar lá numa caderneta, enfim, economizar alguma coisa. Por que eu estou dizendo das crianças? Para que elas tenham noção daquilo que está acontecendo, e que o dinheiro não cai do céu, aquela maquininha onde o papai põe o cartão e sai dinheiro de lá. Primeiro o papai teve que botar dinheiro lá para depois tirar. Não é? O dinheiro não brota lá naturalmente. Portanto, a construção do orçamento doméstico, ela envolve necessariamente, ou precisa envolver necessariamente, a família toda, sem dúvida. Perfeito. Essa máxima, ou então o que se tornou um hábito dentro de uma economia doméstica, o que muito se fala, é que você não pode comprometer o seu orçamento doméstico em mais que 30%. Isso é real? Isso é relativo, Cristiano, porque vai depender do nível de renda dessa pessoa, dessa família. Pessoas com nível de renda muito baixo, quer dizer, ganham pouco, vão comprometer a sua renda em praticamente 100% para comprar alimento e não sobra nada para outras coisas, nem para roupa e sapato. Agora, na medida em que a renda dessa pessoa vai crescendo, evidentemente que essa pessoa pode poupar mais. Esse número de 20%, 30% destinado à poupança é um número tomado pela média, imaginando que uma pessoa tenha não uma renda estupenda, mas também não é uma renda de salário mínimo, uma renda razoavelmente em patamares medianos. E aí é que aparece esse número de 20% ou 30% dedicado à poupança. Mas isso não vale para todo mundo, isso é muito relativo. O que importa é que as pessoas tenham consciência da poupança. Se você pode poupar naquele mês R$50, ótimo. E se você puder poupar naquele mês R$200, melhor ainda. É melhor para você, para a sua família e para o país. Então, cada família vai gerir o seu próprio orçamento, de sorte a escolher qual é o melhor número. Muito bom. Me dá um minuto. Eu estou conversando com o professor Ramon Barazal Alvarez, professor de economia, um expert na economia, economista. Então eu quero a sua pergunta no 2379-4733. Estamos falando sobre o que fazer com o 13º, vamos falar um pouco da economia, sobre as suas compras e vou fazer uma pergunta a ele, mas antes já exponho a você aí na sua casa. Nós não temos o costume e a cultura de economizar nosso Brasil e nem o governo. Ele acabou de falar isso. São problemas orçamentários, problemas que realmente vêm de cultura. Professor, e aí, como ensinar o povo a poupar? Olha, eu diria o seguinte, é preciso que as pessoas sejam incentivadas a isso, porque senão ninguém vai fazer coisa nenhuma se não tiver incentivo. Perdão. E esse incentivo, ele pode vir através de uma melhor taxa de juros, é verdade, mas pode vir também através de campanhas que podem ser veiculadas em toda a imprensa, estimulando as pessoas a poupar e mostrando para essas pessoas que na medida em que poupem, terão um futuro melhor, terão mais conforto em casa, terão mais segurança para os seus filhos e assim por diante. Então, esse tipo de campanha
Eu confesso que eu nunca vi veiculado pela imprensa, né? É verdade. Porque dá a impressão que isso é meio pecaminoso. E se você olhar a propaganda de banco, por exemplo, é difícil você encontrar uma propaganda de banco que mostre com clareza que a atitude de poupar é benéfica para a pessoa, não simplesmente para o banco, né? Mas, enfim, essa é uma campanha que poderia ser desenvolvida até mesmo pelo próprio governo através do Ministério da Economia. Perfeito. Porque se vê muito incentivo, e aí até um paralelo que eu faço, né? O turismo no Brasil, né? E é muito comum, em termos de economia, a pessoa quer fazer uma viagem dela dos sonhos, que ela vai viajar, vamos citar aqui Disney, por exemplo, né? E ele começa com a viagem com a Disney, não projetou essa viagem, estourou o orçamento e ele se arrebenta por 3, 4 anos. Isso ocorre, não ocorre? Ocorre muito. Isso reflete como um todo na economia, né? Claro. Porque ela não é pontual, ela tem um significativo, né? Não, porque o mesmo raciocínio que você usou para uma família que vai fazer uma viagem de fim de ano, enfim, uma viagem de férias, o mesmo raciocínio se aplica para essa mesma família que vai fazer compras. Então o sujeito vai fazer compras e se entusiasma dentro de uma loja e começa a comprar uma série de produtos. Ou vai comprar um automóvel, compra acima de suas posses, das suas possibilidades orçamentárias, etc. Então o raciocínio é exatamente o mesmo. O resultado dessa família se enfia numa enrascada, numa dívida muito complicada, que depois, para resolver o problema, é muito difícil. Razão pela qual eu disse agora há pouco, olha, a dívida gerada por uma pessoa, o pai que foi lá e comprou o carro, a mãe que foi lá e comprou uma TV, uma geladeira, a dívida foi gerada por uma pessoa que assinou lá o papel, mas essa dívida depois envolve a família inteira, todos serão solidários em torno do assunto, e aí é que complica. É porque se você tem até gera questões emocionais, a mãe aposentada vê o filho sofrendo com carnê. E ela vai até entrar na aposentadoria dela para ajudar. Então gera realmente um transtorno muito grande. E eu achei muito interessante o que você acabou de colocar em torno da mesa, né? Que é um projeto familiar, né? Não, isso é importante. Você já reparou que as famílias às vezes sentam em torno da mesa para conversar sobre uma série de coisas, a viagem, como é que vai ser, o futebol, para quem vai torcer, o que nós vamos fazer na festinha de aniversário desse ou daquele. A família inteira discute uma série de assuntos, mas quando o assunto é orçamento familiar, é raro você encontrar famílias que discutam isso, que conversam sobre isso. Então, claro, uma criança, um adolescente vai chegar para o pai e para a mãe e dizer, olha, eu quero aquele computador, eu quero aquele tablet e tal, porque ele não tem noção de como é que está funcionando o orçamento doméstico. Resultado, gera um problema familiar danado, sem a menor necessidade, envolva todo mundo, e todo mundo vai se sentir corresponsável. E te garanto o seguinte, a experiência mostra que crianças e adolescentes geralmente acabam contribuindo e muito para o controle das contas, muito mais do que os adultos. Muito bom. Nós estamos agora, vai chegar um julgamento no STF, né, na maior corte do nosso país, relacionado a perdas de planos aí, que é aquilo que você falou. Administrações que geram problemas, né? Plano Bresser, Verão, Collor 2. E o que eu te pergunto, porque aonde envolve dinheiro, e não é pouco dinheiro, e vai ter que se devolver dinheiro, né, aquele correntista, aquele cidadão brasileiro. Qual é a sua previsão a respeito desse julgamento? Você que é um economista, e nós temos que falar em termos de um impacto econômico, porque dinheiro é aquilo que você falou, ele está girando, ele é uma roda. Qual é a sua visão a respeito disso? Será que vai ser favorável ao cidadão lá na ponta, ou ao governo? E tem um peso do banco também, né? Só para relembrar, nós estamos falando de correção de cadernetes de poupança, coisa muito antiga, daqueles antigos planos econômicos que simplesmente bloqueavam determinados ganhos ou eventuais ganhos nas cadernetes de poupança. E esse processo todo, você tem milhares de brasileiros acionando o governo em relação a isso. E isso acabou desembocando no STF, né? Que começou a fazer análise agora esses dias, mas ainda está na fase de leitura de relatórios, etc. O julgamento, quer dizer, o voto dos ministros propriamente dito, isso vai acontecer na melhor das hipóteses, fevereiro, março do ano que vem. E aí nós temos uma briga, uma luta hercúlea com duas frentes, né? Uma das frentes se compõe pelos bancos e pelo governo. E na outra ponta você tem a população, o cidadão comum que tinha lá sua caderneta de poupança, e que precisa ser corrigida, etc. Do lado do governo, o governo vai argumentar dizendo o seguinte, se nós injetarmos toda essa dinheirama na economia de um dia para o outro, isso vai complicar as coisas em matéria de inflação. A inflação pode aumentar mais ainda.
Do lado dos bancos, o banco vai argumentar dizendo o seguinte: eu não tenho culpa, quem fez isso foi o governo, ele que criou a regra, e eu apenas sou um caudatário daquilo que aconteceu naquela época. O que acontece é que do lado da população, e portanto do poupador, ele vai dizer o seguinte: menos culpa tenho eu, porque o meu dinheiro estava lá, não foi corrigido, sob a égide de uma argumentação que era exatamente para combater a inflação na época, né? Sim. E eu acabei sendo prejudicado e muito com isso. Depois de 2 ou 3 décadas eu preciso da minha correção. Eu diria, Cristiano, que a votação no STF, a meu juízo, vai ser uma votação bastante apertada, porque nós vamos ter aí ministros se posicionando pró-governo e nós vamos ter alguns ministros se posicionando pró-população. Seria um risco de minha parte fazer alguma avaliação prévia dizendo o seguinte: eu acho que vai acontecer tal coisa, porque eu não quero ser temerário a ponto de fazer esse tipo de afirmação, mas eu antevejo a possibilidade de uma votação bastante apertada aí, e nós, como população, como cidadão comum, vamos ficar torcendo, fazendo figa para que a gente consiga recuperar pelo menos parte dos nossos prejuízos, né? Professor, um princípio básico da economia, que não é nem princípio, mas que a gente aprende, que antigamente você adquiria as coisas pelo escambo, né? Isso era... Isso. Ou você tinha alguma coisa e tinha. Hoje é o contrário. Hoje você compra sem ter dinheiro. Isso. Que é o suposto crédito, né? O cartão de crédito. Isso. A responsabilidade de uma economia, que ela está na mão de um governo, né? E você tem de outro lado instituições financeiras que sem nenhuma... Nós falamos dos juros altíssimos, né? Dentro do nosso Brasil, que é um absurdo. E não tem uma responsabilidade se nós associarmos a cultura daquilo que nós já falamos, que você falou muito bem, de economizar. Não é um risco para a economia esse boom de crédito que se dá até para crianças de 18 e o aposentado de 80? Fala um pouco a respeito disso. É o seguinte, quer dizer, o crédito ele tem como origem, não é? Gerar a possibilidade de compras e movimentar a máquina econômica e tal. Só que o crédito, quando mal administrado e muito impulsionado através de propaganda e tudo isso, ao invés de gerar alavancagem para a economia, ele gera, isso sim, ilusão. E aqui é que reside o perigo, porque as pessoas se iludem pelo fato de haver bastante crédito na economia, saem por aí comprando e não tem depois capacidade para pagamento. E a propaganda do crédito, laço, né? Exatamente, a propaganda do crédito, mas via de regra, ela te diz: compre, o banco está dizendo, a financeira está dizendo, compre que eu te dou dinheiro para comprar. Mas nunca ele vai dizer, compre que isso vai gerar um problema para você e para a tua família. Porque, claro, senão eles não iam vender o produto. Então, muito cuidado com o crédito, esse crédito fácil e generoso, porque, na verdade, ele é gerador de ilusão, nada mais do que isso. Muito interessante, mas nós vamos continuar falando a respeito disso, que eu achei esse ponto interessante. Nós vamos falar sobre o crédito carnezão de 80 parcelas de 60 para a família brasileira. Você que está comigo, um programa super interessante. Falei dos 100 anos, 100 anos, que maravilha, do 100º programa, né? Ao vivo, é assim. Eu estou conversando neste programa, que estou completando de número 100, com um professor de economia. Então, eu quero a sua ligação, professor Ramon Barazal Alvarez. Faça a sua pergunta, já tem várias perguntas aqui. Volto já já. Cada 3 segundos, uma criança morre. Resultado da miséria absoluta. E o pior, todas essas mortes poderiam ser evitadas. Junte-se à chamada global para a ação contra a pobreza. Não queremos o seu dinheiro. Queremos a sua voz. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato, é o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho, é a minha condição.
Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Deitado eternamente em berço esplêndido. Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abrace essa causa. Assine. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Etanol, mãe! Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha e da sua casa. Eu falava, estou completando o 100º programa, isso para mim me enche de alegria e de orgulho, porque é você que faz o programa comigo, como está aqui, ó, várias participações do telespectador. Então eu quero a sua pergunta nesse 100º programa de comemoração. E eu estou conversando com um economista. Aproveite, faça a sua pergunta. Professor Ramon Barazal. Professor, então dentro dessa realidade, amanhã nós teremos a Black Friday, né? Que é aquela loucura de compras, importamos isso da América e agora vamos às compras. Nós estamos numa coisa interessante que você falou, ilusão. Tem pessoas que amanhã, mesmo não tendo dinheiro, acham que vão comprar porque está barato. Como é que você vê isso? Eu vejo com bastante cautela ou com bastante preocupação, sabe, Cristiano? Porque esse tipo de promoção gigantesca, né, que envolve às vezes o país inteiro, como a Black Friday, quer dizer, na verdade é uma imitação daquilo que os americanos fazem por lá. Nesse pacote de produtos cujos preços estão anunciados com valores menores, você tem embutido aí no meio muita ilusão de novo, né? Então é preciso tomar cuidado e fazer comparativos, porque senão você acha que está comprando com preço bom e na verdade não necessariamente isso é verdade, né? Então é preciso tomar muito cuidado para que você não faça a compra errada. Certamente que esse tipo de comprador é um comprador que compara muito preço. Esse tipo de comprador é aquele comprador que analisa, por exemplo, através de internet, qual é o preço desse produto em diferentes pontos de venda. Isso é muito característico do comprador dessas mega Ele é específico. Promoções. Outro cuidado que é preciso tomar, e aqui não tem a ver com economia, mas tem a ver com dor de cabeça das pessoas, é comprar por internet sem o necessário cuidado de averiguar que loja é essa e tal, porque senão depois você pode ter problemas. Então, você paga e simplesmente não recebe, e aí haja dor de cabeça pela frente. Mas, enfim, as compras com mega promoções são boas. Geralmente você tem bons preços para uma série de produtos. Agora, cuidado com aquele produto que você se entusiasma e acaba vindo no teu pacotinho de compras lá. Porque às vezes você está comprando um com preço bem mais alto que para o lojista compensa os demais. Portanto, precisa ter garimpagem aí. Muito bom. O spread bancário, ele é astronômico para as grandes instituições, falar para o banqueiro mesmo, ele tem um lucro astronômico, né? E existe uma balança na economia, um equilíbrio que nós sabemos, né? Quando o governo ele deveria incentivar mais a economia, né? Em tese, de uma forma simplista, que eu entendo, ele precisa de dinheiro no mercado, então ele não incentiva muito a poupança. A pergunta que eu te faço dentro dessa questão, hoje, se nós pegarmos
uma sobra de um dinheiro do trabalhador, aquele de classe C, B, né? O A ele tem um alívio mais tranquilo. Vamos trabalhar com essa coisa. E ele tem um dinheiro. Ele investe em poupança ou investe em outro tipo de aplicação? Um valor que ele poupou, vamos falar em um valor de uma faixa de 10 a 30 mil reais, por exemplo, né? Porque eu acho isso que você tem que trazer números para as pessoas entenderem, né? A ideia é a seguinte, quando você tem pessoas e famílias com nível de renda mais baixo, quanto menor o nível de renda, é muito mais recomendado e mais fácil você caminhar para aplicações de mais simples manuseio. A mais simples de todas e com mais tranquilidade é a velha e boa caderneta de poupança. E aí é simples de fazer a aplicação, é simples de você obter os rendimentos, etc. Né? E principalmente a caderneta de poupança tem aquilo que nós economistas chamamos de liquidez. Tradução, você pode tirar o dinheiro a hora que você precisar dele sem nenhum problema. Agora, quando o nível de renda dessas pessoas, dessas famílias vai aumentando, essas pessoas começam a fazer aplicações diferenciadas, nesse fundo, naquele, etc., começam a participar da compra de ações ou coisa e tal. Porque o seu nível de renda é maior, então ele busca mais ganhos, né? Como rentabilidade no final do mês. Só que para isso, essas pessoas vão ter que começar a se especializar em determinadas aplicações, para não acabar perdendo dinheiro também. Então essas pessoas têm que estudar mais o quanto esse fundo me paga, mas quanto ele me cobra de taxa de administração. Se eu for comprar ações, que tipo de ações devo comprar, qual é a corretora que vai me orientar, etc. Então isso já busca, exige daquele aplicador um raciocínio muito mais sofisticado. Por isso que a gente costuma dizer o seguinte, nada como uma caderneta de poupança para você ter boa aplicação, rentabilidade um pouco menor, é verdade, não tem dor de cabeça, tem liquidez, tira o dinheiro a hora que precisa e não paga imposto de renda. Portanto, essa é a mais tranquila de todas. Daí para diante, você tem, com mais nível de renda, você tem que se especializar a respeito disso. Professor, explica um pouco esse samba do crioulo doido que eu vou te perguntar, que eu acho isso um absurdo. Você tem um governo que ele busca, ele faz talvez um acordo, não agora, ou fez. E quando eu digo acordo, eu estou citando um incentivo na produção, né? Então ele quer fazer uma média com as empresas, né, de fabricação de automóveis, né? E tem aquela questão do IPI ou não, que você sabe disso. E aí ele abre um crédito de 70, 80 parcelas, que é aquilo que eu falei, de uma dívida de 8 anos, né? E aí o que ocorre? Automaticamente, o governo está falando, não poupe. Tira o dinheiro da sua poupança e compra esse carro, porque essa é a leitura que se faz. Isso. Como é que você vê isso na economia? Isso não é um problema, porque quando você fala em economia, você não pode falar estanque, você tem que fazer projetos para isso, né? Claro. Um lançamento que você faz aqui hoje, um lançamento que eu digo, quando o governo dá uma direção, um norte para a economia e fala, olha, hoje o IPI está zero, tal. Ele está falando, tira o dinheiro da poupança e compra, porque eu estou te permitindo que você tenha um carnê para você pagar um carro em 8 anos. Como é que você vê isso? Não é um risco? É um risco porque é o seguinte, quando você compra um bem de valor menor, isso deve ser pago utilizando crédito, né? Pagar prestações. Sim. Isso deve ser pago num prazo menor. E quando você compra um bem de valor maior, isso deve ser pago num prazo maior. Exemplo, você compra um imóvel, sua casa, seu apartamento. Ora, isso tem um valor bem alto, bem grande. Por mais simples que seja esse imóvel, o valor é alto. Então, nesses casos, a pessoa deve pagar ao longo do tempo, num grande período. E, nesse caso, quando você compra um imóvel, quer dizer, um valor muito alto para esse bem, você está comprando um bem que é chamado de bem de raiz, quer dizer, você sempre vai ter aquilo como garantia para um eventual problema lá na frente, problema financeiro, dívida, etc., não conseguiu pagar. Você tem um bem de raiz. É muito diferente você comprar um automóvel, que é um bem de consumo de uso durável, mas de resistência no tempo curta, e cada vez mais curta, né? Porque eles são feitos cada vez mais para se acabar antes, ou pelo desenho ou pela máquina propriamente dita. Resultado, a pessoa está comprando um bem de valor menor, que é um automóvel, e projeta isso para pagar num prazo muito grande, 70, 80 meses. Isso não tem nenhum sentido. Primeiro porque vai pagar uma taxa de juro muito alta, você está comprando um automóvel, vai pagar por 2,5, 3.
Segundo, porque esse automóvel, ao longo desse tempo todo, ele se acaba, ele se desgasta, o pneu fica careca, o motor estraga, etc. Você vai ter que repor isso tudo ao longo do tempo, com mecânico, com oficinas e tudo isso. E terceiro, porque você não tem um bem de raiz que pode te segurar uma situação complicada no futuro, como base, como lastro para esse tipo de dívida. Portanto, isso é absolutamente abominável. Não se recomenda para ninguém comprar um bem desse tipo, por exemplo, um automóvel, para pagar num largo espaço de tempo. Isso vale para bens de grande valor, como é, por exemplo, a tua casa própria, o teu imóvel. Automóvel, jamais. Se você não conseguir comprar um automóvel para pagar no máximo em 24 ou 30 meses, desiste. Compre um mais barato ou compre um usado. Mas aquele você não alcança. Isso que eu ia falar. Então é melhor você pegar a expressão dar o pulo conforme a perna alcança. Isso. Né? Pega um de um menor valor, com um ano e tal, mas procure quitá-lo, né? Claro. Se você conseguir pagar à vista é o ideal, mas não, eu não consigo. Então eu vou comprar e pagar em 20 meses, 24 meses, 30 meses. Porque o brasileiro, professor, ele faz aquela... você falou uma palavra que eu acho que é o tema do programa, é a ilusão, né? Não, eu compro um carro zero, em 3 anos ele não vai me dar problema. Mas você tem o IPVA, que é alto, né? Você tem um seguro, que também hoje no Brasil ele é alto, e você tem a manutenção do veículo. Então é ilusório também. O combustível que é alto. O combustível que é alto no nosso Brasil, que influencia na inflação. Claro. Então isso tudo conta. Então os antigos, né, ao tempo das gerações anteriores, diziam que você ter um carro é ter uma segunda família. E é verdade, em matéria de despesa, né? Porque o carro te exige muito em matéria de despesa. Eu vou comprar um carro novo. Mesmo assim, você vai ter despesa. O fato é que há uma ilusão e eu respeito isso. As pessoas querem ter o prazer de ter um carro novo, para satisfação pessoal mesmo. A gente tem que respeitar isso, é verdade. Mas, paralelamente a isso, você tem a despesa. Quer dizer, quanto que aquele carro vai custar para ser comprado e para ser mantido. Porque não é só comprar o carro e tal, você tem que ser mantido. Então, IPVA, como você lembrou, o combustível, as peças, isso tudo com o tempo, o seguro, isso tudo com o tempo vai se danificando, etc. E você não tem mais uma ideia. Por isso que hoje em dia, quando você vai vender um carro, você comprou por 40 e vai vender por 20 ou vai vender por 15. É a depreciação. Isso. Hoje, a dona de casa, ela é a maior economista, e você sabe disso. Sempre foi. Sempre foi. Aí ela vai na quitanda, no açougue, ela vai no mercado, e aí existe uma inflação real, né? E o governo, muitas vezes, ele resiste em dizer que não existe inflação. Economicamente, o que é isso? É uma maquiagem ou é para dar aquela ilusão? É um pouco de cada coisa. Controle? É um pouco de cada coisa. Eu vou começar dizendo o seguinte: você acabou de lembrar que a dona de casa é uma boa economista, e eu disse sempre foi. Sempre foi mesmo. A palavra economia que nós utilizamos vem do grego oikonomias. E em grego, oikonomias, que dá a ideia de economia, significa administração do lar, administração da casa. Então a palavra economia tem como origem a administração de uma casa, de um lar. Por isso que a mulher é importante, ela é uma grande economista já na sua adolescência. No caso da inflação, eu disse tem um pouco de cada coisa, porque a inflação anunciada para a população como um todo, por exemplo, no nosso caso ela está próxima de 6%, 5,85%, 5,87% por aí, anual. Esse número é tomado como média da população do país como um todo. No caso brasileiro, nós temos mais ou menos 200 milhões de habitantes. E cada um deles tem a sua renda mensal. Então tem gente que ganha muito pouco, e tem gente que ganha muito, muito mesmo, né? Quer dizer, um valor muito alto. A diferença entre o mais pobre e o mais rico, no caso brasileiro, é enorme. Se você quiser conhecer a inflação mais propriamente, você teria que dividir isso mais. Ou seja, pegar essas classes de renda e separar por bloquinhos em classe de renda. Então, até um salário, quem ganha até um salário mínimo, até 2 ou 3, até 5, até 20, e assim por diante. Você vai dividindo por classe de renda. Quando você pega as classes menos favorecidas, os mais pobres, por exemplo, quem tem renda mensal, aquela família de pai, mãe, 2 filhos, hoje eu diria 2, 3 salários mínimos, essa inflação que a gente vê, Cristiano, de 6% ao ano, vamos arredondar o número, na verdade, para essas pessoas que eu acabo de dizer, essa inflação beira 25% a 30%. É muito diferente.
Exatamente. Muito difícil. E enquanto isso, para aquele cidadão muito rico que está lá no topo da pirâmide, essa inflação de 6% anualizada aí, para ele isso não é nada, ele está morrendo de rir, ele está se divertindo com isso. Há casos onde o nível de renda da pessoa muito alto, quanto mais inflação melhor, ele vai acabar se favorecendo disso. Portanto, seria importante ou necessário que isso fosse dividido por classes sociais. Mas nenhum governo do mundo faz isso, porque isso daria um trabalho imenso, e etc., para esse tipo de cálculo, que é um cálculo sofisticado. Então, basta lembrar o seguinte, para finalizar essa resposta, pessoas com baixo nível de renda, famílias com baixo nível de renda, o nível de inflação para essa gente é muito maior. Quem ganha pouco usa todo o dinheiro para comer. E comida é uma coisa muito cara. Tá. Muito interessante. A taxa Selic subiu pela 6ª vez, né? Quando você fala o trabalhador comum, aí fala, não, eu tenho meu salário, ganho bem, tenho um emprego estável, eu sustento minha família. O quanto essa taxa Selic influencia no cidadão brasileiro? Influencia diretamente, porque na medida em que a taxa sobe, como subiu ontem, daqui a algum tempo, não é imediato, mas daqui a algum tempo, 2, 3 meses, os bancos repassam isso para as taxas cobradas para o cidadão comum, para fazer o financiamento do automóvel, para fazer o financiamento da geladeira, para o empréstimo pessoal e assim por diante. E, portanto, isso acaba tendo reflexo direto na população. Vai ter que pagar mais pela mesma coisa em matéria de taxa de juros. Portanto, a taxa de juros, a taxa Selic, que pode dar impressão para alguém que é uma coisa muito sofisticada e muito longe da nossa realidade, não é não. Nós temos isso no nosso dia a dia. Se a taxa Selic sobe lá, anunciada pelo governo, pelo Copom, daqui a algum tempo isso vai influenciar diretamente no nosso bolso. Portanto, a população tem que ficar atenta com isso. Muito bom. A nossa economia, e você sabe disso, vamos ingressar um pouco na questão mais macroeconômica, né? Nós estamos um pouco micro, e isso é bacana porque o telespectador está entendendo o programa de uma forma muito legal. A nossa, hoje, o equilíbrio da nossa balança, ela está equilibrada quando você fala em importação e exportação? Porque isso afeta diretamente. Não está equilibrada, infelizmente não está equilibrada. Aliás, na verdade não se busca o equilíbrio propriamente dito, mas no caso de importação e exportação, o que se busca é que o país tenha capacidade para importar, ainda que importar mais, ou capacidade para exportar, etc. Isso vai depender, como a gente diz, da taxa de câmbio e tal, né? Uhum. No caso brasileiro, nós estamos sofrendo um pouco em matéria de desbalanceamento na nossa balança comercial, exatamente porque nós temos uma importação grande e uma exportação que não está acompanhando. Nós temos um déficit aí que não é, nesse momento pelo menos, não é muito interessante para a gente. Uhum. Na sua previsão, Brasil fazendo parte dos BRICS aí, sucesso e tal, economicamente crescendo e cada vez mais. Estados Unidos em derrocada, nós estamos vendo essa realidade lá, mas tem muito dinheiro e capital. Muito. Mas você acha que até quando o dólar vai ser a moeda internacional? Você acha que essa tendência é cair, como todas as potências na história do mundo caem economicamente, professor? Pode cair, mas eu diria que os meus netos, se eu estivesse, não viveriam isso. A moeda americana será a moeda de troca internacional ainda por décadas, se não for por séculos. Porque o poder de barganha dos americanos, da economia americana, que continua sendo a principal economia do mundo, é tão grande, mas tão grande que por muito tempo aí pela frente eu não vejo nenhuma possibilidade disso se modificar. Em que pese nós temos hoje, por exemplo, a moeda europeia, o euro e tal, mas moeda de troca internacional como o dólar americano, eu acho pouco provável. É só uma curiosidade, claro. Eu tenho por hábito falar dólar americano sempre, porque na verdade são 32 ou 33 países no mundo cuja moeda se chama dólar, por isso que a gente fala sempre americano. Né? Mas enfim, eu acho que isso vai perdurar durante muito tempo ainda. Tá, e dentro dessa questão, a América ela se estruturou bem em termos de orçamento público para chegar nessa realidade, ou é lastro que eles têm muito forte e muito dinheiro para ter uma economia, para sustentar essa pressão toda? As duas coisas, né? Porque os Estados Unidos vem se solidificando em matéria econômica desde o final da Segunda Guerra, né? Uhum. Vale lembrar que nos anos 30 a economia americana sofreu um percalço enorme com a Grande Depressão, que aconteceu no finzinho de 29, e depois a economia americana sofreu com isso durante alguns anos pela frente. Mas do final da Segunda Grande Guerra, não é?
eu diria 1948, 50, de lá para cá a economia americana vem se tornando cada vez mais sólida e cada vez mais forte. E foi no final da Segunda Grande Guerra que então muitos países do mundo se reuniram para fazer uma nova definição da economia internacional e acabou se escolhendo o padrão dólar americano em substituição ao padrão ouro que havia antigamente. E com isso os Estados Unidos ganharam muito em poder de barganha, Cristiano, porque é o seguinte, os americanos são os únicos, né, é o único país do mundo que tem condição de emitir moeda para pagamentos nacionais, quer dizer, dentro dos Estados Unidos, e pagamentos internacionais. Os outros países do mundo não têm essa facilidade. Portanto, quando eles emitirem moeda lá nos Estados Unidos, eles podem gerar inflação dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Incrível, incrível. E nós, os outros países, não temos essa capacidade. Então você vê que o poder de barganha é realmente muito, mas muito grande. É você botar um lutador de boxe bem fortão, tipo Maguila, contra um rapazinho fraquinho que pesa 30 quilos. Muito não dá, bom, né? Muito bom. Vamos à participação aqui? Pois não. Marlene Rocha, um grande abraço da cidade de Diadema, você que está aqui comigo, aliás, um grande beijo para você, Marlene. Você nesse programa de número 100, para mim é uma alegria imensa e me enche de orgulho. Beijo para você e toda a sua família. Ela, Dr. Cristiano, parabeniza pelo programa. Dr. Ramon, parabéns. Estou aprendendo muito com o tema hoje, viu? Olha aí, que maravilha. Bom. Marlene Rocha. Um abraço para Marlene. Olha aí. A Vilma, Dr. Cristiano, existe a possibilidade de você me dar uma cópia deste programa? Bem que poderíamos mandar uma cópia para Brasília. Vilma, um grande abraço para você, obrigado. Nós vamos falar com a produção, você vai ter isso à disposição sim, você tem o meu site, entre em contato comigo e depois nós vamos te dar uma cópia também desse programa. Um grande abraço para você e toda a sua família. Liga aqui depois e você vai ter essa cópia sim. Um grande abraço para você. A Fátima, do centro aqui da cidade de Santo André. Minha sobrinha está com dívida no cartão Carrefour. O que ela deve fazer? Negociar diretamente ou ir na loja ou ir no Procon? E aí, professor? Não, ir na loja diretamente e chorar suas mágoas lá. Você deve dizer para eles que a sua capacidade de pagamento está complicada nesse momento, que você pretende pagar, que você quer ser uma pessoa correta e honesta, mas você tem enfrentado muita dificuldade. Então proponha para eles duas coisas. Primeiro, reduzir o valor da dívida como um todo. Você deve 100, proponha que você vai pagar 50. Negocie até chegar em 70, 80. E segundo, proponha prazo muito grande para pagar isso. Proponha que você vai pagar isso em 40 meses para depois ver se você consegue fechar em 20 ou 25 meses. Muito bom. O Eduardo aqui da cidade de Santo André, aliás, padaria artesanal, ele é do bairro Bom Pastor, uma padaria maravilhosa, um grande abraço, de qualidade. Aliás, eu estou sempre por lá. Ele faz uma pergunta que, aliás, faz parte aqui também, que estava elencada nessa pergunta. E eu já vou passar essa pergunta para você, professor, e você fazer as suas considerações finais. Eduardo, um grande abraço para você e sua família. Dr. Ramon, você acha que depois da Copa, o Brasil, teremos alguma crise econômica? Ou isso, eu já emendo, essa Copa vai trazer alguma vantagem econômica para nós? A vantagem econômica sempre traz porque gera empregos, você gera atividade econômica mais aquecida, etc. Agora, a crise econômica, que é a preocupação do Eduardo, pessoalmente eu não acredito que isso aconteça, quer dizer, nós vamos, ao contrário, poderemos ter até bons dividendos em relação a um evento dessa natureza e desse porte aí, no caso brasileiro. Eu só espero que as coisas funcionem bem, porque até agora nós estamos um tanto quanto preocupados com uma série de coisas que vem acontecendo aí. Ramon, as suas considerações finais. O programa é aqui, bate-papo gostoso. Eu agradeço muito a você e a direção da TV pelo convite, me coloco à disposição, não é? Deixo meu abraço a todos. Boa noite e seja feliz. Muito bom. Ramon, eu que te agradeço, professor. Você deu uma grande contribuição através do meu programa para toda a sociedade do Grande ABC, em termos de economia. E o que me chamou muito a atenção, a forma didática e simples que você passou. Mas uma palavra que realmente tem que ser chamada a atenção. Nós não podemos entrar neste final de ano na ilusão, não é verdade? É verdade. Tá, então mais uma vez, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Ok. Eu quero agradecer a você que esteve comigo mais uma vez, todo o meu carinho, um grande beijo para você aí na sua casa. Se não fosse você, eu não estaria aqui no meu programa, no meu 100º programa. Um grande abraço para você, obrigado a todas as famílias que têm estado comigo pela Rede Eco TV. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão.
Economia, frequentemente, não tem relação com o total de dinheiro gasto, mas com a sabedoria empregada no gastá-lo. Essa frase, essa citação não é minha, é de um grande homem de grande sucesso no passado e que é ainda lembrado até hoje, Henry Ford. Então, minha amiga e meu amigo, forte abraço para você, obrigado. E você continua comigo nas reprises da Rede Eco TV.